vamos nesse momento cerrar os nossos olhos e abrir a nossa alma, nos conectarmos com os nossos mentores individuais, depois nos sintonizarmos com os mentores deste grupo, que todo sábado está conosco, nos inspirando, nos acolhendo, nos proporcionando amorosidade, acolhimento, para que a gente possa, absorver e realizar um bom trabalho, tanto nos que estão no planejamento, nos que estão participando e nos que virão a receber todos esses benefícios através deste nosso conhecimento. Que seja abençoada cada um que aqui está presente, representando as suas casas, que possam se fortalecer nesta manhã de 9 de agosto de 2025. Vamos envolver o grupo 3 para que possa realizar um trabalho de muito amor, como Cristo nos ensinou. E em teu nome, Jesus, e em nome de Deus, nosso Pai, nosso Criador, Pai da vida, pedimos com muito amor para dar por início mais uma reunião do Projeto Centro Espírita. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Ana Laura. Imagina. Agradecemos muito aí a oportunidade da tua prece. Então, para a gente iniciar, vamos aguardar aí a apresentação do nosso slide aí, para a gente poder dar continuidade. Então. Bom, esse tema é um tema interessante do ponto de vista, né, do recepcionar mesmo, né? Quando as pessoas chegam pela primeira vez nas nossas casas espíritas, tá bom? A nossa equipe aí, está na tela aí, né? A Ana Isaura, o Cícero, a Cristina, a Esterlita, o senhor Luiz Cláudio, eu e o Robson. Estaremos, então, nessa manhã aqui juntos, né? Discutindo esse assunto que nós entendemos ser bastante importante, tá bom? A participação de vocês é muito importante. Essa troca de experiências sempre nos traz enriquecimento, tá bom? A gente agradece aí desde já. E nós vamos, então, iniciar a nossa apresentação com um videozinho aí que a gente separou para vocês, para a gente começar a nossa sensibilização, tá bom? Valtino, pode colocar, por favor? Um minuto. Bom dia àqueles que chegaram. Tem alguém pela primeira vez aqui? Não tem ninguém? Eu estou na primeira vez. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito bem-vinda. Sueli, né? Isso. Seja muito bem-vinda, Sueli. Obrigada. Jesus na Samaria. Descendo Jesus de Jerusalém para Cafarnaum, seguido de alguns dos discípulos, nas suas habituais jornadas a pé, alcançou a Samaria, quando o crepúsculo já se fazia mais sombrio. O Messias, olhando em torno de si, reconheceu que se encontrava ao lado da fonte de Jacó. Envolvida nos reverberos do sol que ia ceder lugar às sombras da noite que se aproximavam, uma mulher acercou-se do antigo poço e observou que o mestre lhe ia ao encontro, com a bela e costumeira placidez de seu semblante, e lhe pedia de beber. Como, sendo tu judeu, me pedes um favor a mim, que sou samaritana? Interrogou surpreendida. Jesus descansou na interlocutora o olhar tranquilo e readurgiu. Os judeus e samaritanos terão
porventura, necessidades diversas entre si? Bem se vê que não conhece os dons de Deus, porquanto, se houvesses guardado os mandamentos divinos, compreenderias que te posso dar da água viva. Que vem ser essa água viva? Inquiriu a samaritana, impressionada. Onde a tens, se a água aqui existente é apenas a deste poço? Acaso serias maior do que o nosso pai Jacó, que nolo deu desde o princípio? Mulher, a água viva é aquela que sacia toda a sede. Vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas. E, envolvendo a samaritana no doce magnetismo de seu olhar, continuou: este poço de Jacó secará um dia. No leito de terra, onde agora repousam suas águas claras, a serpente poderá fazer seu ninho. Não sentes a verdade de minhas afirmativas ante a tua sede de todos os dias? Não obstante levares cheio o cântaro, voltarás logo mais ao poço com uma nova sede. Entretanto, os que beberem da água viva estarão eternamente saciados. Para esses não mais haverá necessidade material que se renova a cada instante da vida. Perene conforto lhes refrescará os corações, através dos caminhos mais acidentados, sob o sol ardente dos desertos do mundo. A mulher escutava, presa de funda impressão, aquelas palavras que lhe chegavam ao santuário do Espírito, com a solenidade de uma nova revelação. Senhor, dá-me dessas águas, exclamou interessada. Trecho retirado do livro Boa Nova, Francisco Cândido Xavier, por Humberto de Campos, capítulo 17. Bom dia, amigos e amigas. Nós vamos comentar um pouco a escolha desse nosso texto, né? Jesus continua sendo, ainda hoje, passado 2 milênios, a maior referência de amor, principalmente em relação a quando a gente toca em relacionamentos, né? Então, a cena é tocante, né? Muito simbólica. Jesus praticamente nos dá o passo a passo do acolhimento, né? Que a gente pode tomar como referência nas nossas casas espíritas, né? A gente vê no início, vocês me permitam consultar aqui o nosso livro A Boa Nova, a gente pega no início, Jesus está descendo no crepúsculo, né? E ele senta-se perto do poço e não há ninguém. Depois chega a samaritana, né? Aquela mulher que vem num horário diferente das outras, porque ela é rejeitada pela sociedade, né? Mas Jesus desceu ao nível dela, né? Escolheu um momento em que ele poderia estar sozinho com ela e ver a essência da dor, ver o que tem por trás daquele momento em que ela chega sozinha, né? Ele não vê a aparência, ele vê a alma dela, né? Então, a importância da gente, no momento do acolhimento, a gente se dedicar, a gente não tem interferências externas, né? A gente está naquele momento dedicado a uma recepção, né? Depois, Jesus, numa situação de humildade, pede água àquela mulher que é rejeitada, não é, pela sociedade. E procura, quando ela se admira, ele diz, os judeus e samaritanos terão, porventura, necessidades diversas. Quer dizer que ele se considera, ele procura o que é comum entre as pessoas e não o que é diferente, né? Vendo assim, as necessidades, né? Que são comuns a todos, que é a falta de sentido, a solidão, o luto, tudo isso que acompanha a gente, né? Então, ele inicia um diálogo com ela
em que ele não faz sermões, ele procura o diálogo, né? Ele não vai mostrar sabedoria, todo o conhecimento, ele procura que ela fique segura, né? E vai passando aquele carinho, né? Aquela escuta, né? Que é o principal, ele escuta o que ela tem a dizer. Então, a gente vai continuando, e no final, eu gostaria de relembrar a frase, que a mulher escutava presa de profunda impressão aquelas palavras que lhe chegavam ao santuário do Espírito, com a solenidade de uma nova revelação. Então, quem assistiu há umas semanas atrás, o Valteno expondo como tocar a fibra da alma, a gente faz uma ligação, né? Jesus toca a fibra da alma. E é esse exemplo que a gente precisa tomar, né? Como a gente vai tocar a fibra da alma? Não fazer uma recepção apenas simpática, mas uma recepção que desperte esperança, que a pessoa se sinta realmente acolhida e que ela tenha vontade, tenha curiosidade de conhecer melhor a doutrina, conhecer melhor, através do esclarecimento, né, de tudo que nós podemos oferecer. Então, é um exemplo assim, que a gente pode depois pegar o texto completo e assim, fazendo as ligações, rememorando, ver nesse exemplo maravilhoso, né, que Jesus nos deu com esse diálogo. Então, nós vamos ter essa oportunidade de refletir durante o caminhar do nosso estudo, e iniciando, são as reflexões que a gente pode levar para o nosso dia a dia. Vai ficar, depois a Cris vai compartilhar, então nós teremos várias reflexões. Vamos começar com essa que diz: estamos conscientes de que, no acolhimento, nos tornamos expressão viva do amor do Cristo? Agora, nós vamos seguir com uma enquete. Bom dia a todos, para quem eu não falei, né? Então, o Cícero vai comandar aí a nossa enquete, mas só para lembrar que eu vou iniciar aqui, né, a enquete, e a pergunta é a que está aí na tela, né? Então, é uma pergunta que se reporta, né, à pessoa. E para acessar a enquete, quem está no notebook ou computador, no rodapé da página aqui, tem aqueles 9 pontinhos que são as configurações. Clicando lá, vocês vão encontrar a palavra enquete, seleciona a palavra enquete e já tem a pergunta que já foi aberta para vocês, tá? A pergunta está lá, tem 3 opções. Se sim, né, vocês estão preparados, não, ou não sei informar. E quem está no celular, se não me engano, é nos 3 pontinhos, né, que vão clicar, aí acho que tem a opção de atividades ou de enquete, seleciona e a pergunta está lá. Então, agora é com o Cícero. Bom dia a todos, agradecemos a presença de cada um de vocês. E falando, então, sobre a nossa enquete, em sua casa espírita, há uma pessoa preparada para receber os visitantes? Pode não parecer importante isso, mas tem uma grande importância, sim. Por quê? A pessoa que chega na casa espírita pela primeira vez, ela não tem ideia, ela não imagina como será recepcionada. E vai depender do tipo de recepção que ela receber, que ela tirará suas impressões iniciais. E dessas impressões, poderá resultar que ela retorne, que ela faça para si própria um elogio, né, àquele tipo de recebimento, mas dependendo de como for recepcionada, ela poderá ficar decepcionada. Então, tem uma grande importância esse atendimento inicial para aquele, principalmente para aquele que está chegando pela primeira vez. E isso, né, nós vamos buscar desenvolver e mostrar
né, a importância, né, dessa boa recepção para aqueles que chegam ao Espiritismo pela sua primeira vez. E aí, na enquete, vocês irão se manifestar, e depois, com certeza, a Cris vai nos dar aí uns pré-resultados. Ok? O Cícero, o Zé Carlos levantou a mão aí, tá? Opa! José Carlos. Bom dia, meu querido. Bom Pode dia, bom falar. dia a todos. Cícero, eu já respondi, mas eu gostaria de fazer uma provocação. A definição de, na sua opinião, na opinião do grupo, a definição de uma pessoa preparada, o que significa estar preparado para receber os visitantes. Que conforme for, eu vou mudar a minha resposta. Zé Carlos, a gente entende esse preparada, uma pessoa que esteja, assim, ciente daquilo que vai mostrar para a pessoa. Um sorriso inicial, né? Um aperto de mão, um seja bem-vindo, enfim. E desde que ela já esteja preparada, ou seja, ciente de que deve mostrar a sua casa, demonstrar afeto, carinho, e, assim, acolher essa pessoa da melhor forma que ela possa. Mas, para isso, nós entendemos que ela tem que ter um mínimo de preparo. Ou seja, ela deve ser orientada a bem receber, mostrar a casa, falar das atividades dessa casa e, assim, recebê-la e dizer, olha, seja bem-vindo à nossa doutrina espírita. Diga, Zé Carlos. Muito obrigado. Nada. Obrigado a vocês. Zé Carlos, no final da nossa apresentação, aí você pergunta de novo, tá? Se tiver dúvida. Obrigado. A Leila a Leila levantou a mão também. Leila, pode falar. Muito bom dia, excelente tema. Só que eu queria entender assim: precisa falar, seja bem-vindo à nossa doutrina espírita, ou a gente não tem assim forçação de barra de religiosidade, mas sim de amorosidade? É uma pergunta assim que eu tenho até curiosidade em saber dos colegas. Obrigada. Leila, eu acrescentei essa fala, mas não necessariamente, não obrigatoriamente. Essa recepção, obviamente, né, ela deve ser assim amorosa, né, assim, com toda a simpatia possível. Então, obviamente, esse recepcionista ou essa recepcionista, ela tem que ter essa empatia, né, para bem receber. Que você pode apenas, né, seja bem-vindo, né, não esboçar um sorriso, mas um sorriso ajuda, com certeza, né? E essa pessoa ciente daquilo que ela deve, né, agir no seu proceder como recepcionista, com certeza, esse momento é uma espécie de cartão de visita daquela casa, né, para aqueles, né, que estejam chegando pela primeira vez, que poderá permanecer e somar ao número de espíritas que já somos. Mas, né, vai depender desse modo, desse tipo de recepção que ela irá receber. Muito obrigada. O Sérgio. Isso. Oi, Cícero. Bom dia a todos. Bom dia, Sérgio. Gente, em que lugar do mundo a gente vai e, se não for bem recebido, a gente fica satisfeito? Não tem lugar no mundo. Sim. Pode ser até numa festa de aniversário, pode ser num banco, pode ser numa padaria. Então, assim, na instituição espírita, nós temos um princípio a ser preservado. Assim, Jesus é o nosso norteador. Então, como é que Jesus recebia as pessoas? Então, o nosso norte é esse. Como é que eu vou receber as pessoas? Assim, primeiro, como vocês disseram, a empatia é fundamental. Se a pessoa não tem um perfil para recepcionar, às vezes é tímida, ou às vezes não gosta da tarefa, não assuma a tarefa, né? E mesmo assumindo a tarefa com todos esses princípios, eu acho que ela precisa também saber o que a casa tem para oferecer para a pessoa. Saber, olha, aqui hoje a reunião é tal, a assistência espiritual, tem a palestra, tem o passe, tem o atendimento fraterno, sabe, munido de informações para poder fazer o devido encaminhamento.
Porque qualquer um de nós, se nós entrarmos num ambiente e a gente tiver uma recepção seca, fria, mal informado, e ainda, acima de tudo, com aquela certa resposta automática, simplesmente a gente já desconsidera, a princípio, que a recepção é a própria instituição. E aí, como é que fica? Se nós estamos ali para poder fazer o atendimento fraterno, acolher pessoas dos mais variados tipos de problemas, uns vêm buscar doutrina, outros vêm buscar assistência espiritual, outros vêm buscar uma esperança. Como é que nós podemos recepcionar alguém nessas condições, se não for com o coração aberto, né, fazer aquela ação humanística, né, receber pessoas como nós gostaríamos de ser recebidos em qualquer lugar? É isso, eu acho que minha posição é essa. Obrigado. Obrigado, Sérgio, pelas suas colocações. Realmente, verdadeira as suas colocações. Porque a pessoa, você disse, em qualquer lugar, né, se a gente for bem recebido, né, a gente, com certeza, vai guardar uma boa impressão. Verdade, em qualquer lugar. E na casa espírita, principalmente, eu diria. Né? Muito obrigado, Sérgio. Amigo Eduardo, bom revê-lo. E, por favor, diga aí as suas impressões. Eu dei uma olhadinha aqui, bom dia a todos. A Kátia, do irmão Alexandre, não está presente, né? Sim. Infelizmente. Tem uma história bonita envolvendo a avó dela, Dona Zoraide. O avô dela, o Alexandre, que fundou a Casa Espírita Irmão Alexandre, lá nos anos 50, durante mais de década, 20, 30 anos, ia para a Casa Espírita e respeitava a esposa, que tinha medo, e que não era espírita, e ela ficava em casa, e ele ia para a Casa Espírita várias vezes na semana. Numa certa data, sem avisar, ela pegou a bolsinha dela e foi a pé para a Casa Espírita sem avisar o marido. E quando chegou na Casa Espírita, toda receosa, ela foi recebida, e existe um áudio dela contando isso antes de desencarnar, ela foi recebida com muita amorosidade pela pessoa que estava na recepção, que não sabia quem ela era, porque ela nunca tinha aparecido lá. E o fato dela ter sido recebida com muita amorosidade fez com que ela ficasse na Casa Espírita. Bom, para fazer a história curta, que não tem tempo, né? O irmão Alexandre desencarnou muito cedo e a Dona Zoraide, por conta deste episódio, acabou dando sequência a todo o trabalho fraterno na casa, fundaram em São Caetano um orfanato. Esse orfanato cuidou de centenas de pessoas ao longo aí de tantas décadas, e ela fez um trabalho muito bonito, que o ponto, segundo relatos da família e dela própria, foi esse atendimento na Casa Espírita, que era dirigida pelo próprio marido dela. Muito obrigado. Muito grato a você, Eduardo. É realmente uma bela história, um belo exemplo, né, a ser seguido, né, uma referência para a gente. Então, veja, né, o resultado dessa boa recepção, o que gerou posteriormente. Muito grato aí pela história, amigo Eduardo. Isso, ó, só olhando aqui, né, já liberei os resultados, então 43 pessoas, né, disseram que tem uma pessoa que é preparada para a recepção. 9 disseram que não, e uma não soube informar, né? Então, agora nós temos uma outra aí, tá bom? Eu vou passar, e a gente tem bastante comentário para fazer a seguir, né? Então, sim, vamos lá. Então, agora, com o Cícero. Vamos lá, Cícero. E agora, continuando, né, com relação ao mesmo tema, né, aqui a questão. Relembre como foi sua primeira visita a uma casa espírita. Pode ser, né, que, pelos anos de frequência na casa espírita, a pessoa talvez nem lembre, né, como foi essa recepção. Mas, geralmente, né, dizem que uma boa recepção, ela fica realmente registrada, né, aquele momento, aquele instante.
e uma má recepção, muitas vezes, também, né? Então, aí, vamos tentar, né, resgatar aí uma lembrança de como pode ter sido, né, essa primeira visita, né? E aí, como tenha sido o acolhimento para você quando você esteve na Casa Espírita pela sua primeira vez. E aí a enquete vai fazer umas perguntas e cada um vai responder para a gente ter essa impressão de que as pessoas se lembram ou não, né, dessa primeira recepção. A enquete já deve estar sendo colocada. Isso, ela já está ativa, né? Já está ativa. Ela está ativa, ela está abaixo dessa primeira, tá bom? Então, algumas pessoas estão respondendo. Vou liberar aqui só 17 votos, é só rapidinho, a gente não fica sabendo quem votou, viu? Fiquem tranquilos. Então, participem, porque nós fizemos isso para vocês. Buscamos, né, elaborar um trabalho na busca da gente compreender aquilo que ocorre nas nossas casas espíritas. E, através disso, buscar melhorias, aperfeiçoamento, né? Evitar erros, fazer o melhor de cada um, né? Porque é a casa que vai ser representada por aqueles que cheguem pela primeira vez. Então, só por curiosidade, ninguém escreveu ruim, hein? Ninguém teve uma péssima experiência aí. Tem alguns que não se lembram, 9 pessoas, mas sempre ótimo e bom. Isso é muito bom. É uma boa impressão, né, que a gente passa a ter, né, desse trabalho nas casas espíritas. De qualquer forma, se a gente perceber que na nossa casa não está sendo a contento esse atendimento, aí vamos buscar melhorá-lo para bem receber aqueles que vão somar conosco futuramente. Se alguém quiser fazer um comentário ao vivo, pode se manifestar sem problemas, enquanto a enquete é respondida por vocês. Leila, querida, pode falar. Muito obrigada, você também é muito querido. Então, Cícero, a gente vê que falam que a segunda impressão não temos. Então, acho que a primeira impressão dessa amorosidade é extremamente importante, sabe? Porque muitas pessoas, assim, vão acompanhando ou o filho, ou o esposo, ou a filha, não é? Então, a gente sabe de experiências, assim, lastimáveis, que você perde aquela pessoa, porque se a primeira impressão ele não se sentir acolhido, como o professor Sérgio aí, nosso querido Sérgio da FESP, ele comentou, não é? Essa primeira impressão é extrema, então temos que super caprichar. Né? Mas muito bom esse tema. Obrigada, viu? Estou adorando. Seu Cícero, posso fazer um comentário de uma memória afetiva minha? Pode, depois a gente ouve o Ailton. Vai Pode ser falar. muito rápido. Me lembro, falando da primeira vez que foi à Casa Espírita, não foi a primeira Casa Espírita, porque já era de família espírita, mas foi a que me marcou, onde eu fiquei bastante tempo, uma casa em São Bernardo, o grupo da Fraternidade João Ramalho, que chamava, né? Depois colocou espírita. Mas me lembro que eu devia ter em torno de uns 11, 12 anos, acompanhei, porque quando criança a gente andava, já comentei, de carro para passear, sair de casa, a gente andava de carro com o pai onde fosse. E seu Orlando, a dona Ruth, estavam levantando com muita luta o João Ramalho, e me lembro quando ficou pronto, nós somos as primeiras crianças. A entrada era muito menor do que é hoje, é completamente diferente, com uma escada externa lá no fundo, em formato de U, a porta lá em cima, algumas saletas com divisórias bem pequenas, e me lembro quando eu e meus irmãos entramos, o cheiro tinha acabado de passar, antigamente chamava cascolac, né, lembra? O piso lá, o verniz no chão, aquele cheiro, ele é inesquecível. É uma memória que eu tenho muito gostosa, então toda vez que eu vou ao João Ramalho, eu lembro dessa cena, tudo muito menor, e tudo muito novo,
E a gente tinha um amor muito grande, um carinho muito grande junto ao seu Orlando, a dona Ruth, eram muito próximos ali dos espíritas, que eram não tantos, né? Sim. Então, primeira vez que entra numa casa, eu lembro desse cheiro e lembro dessa cena, com muito carinho, acho que eu vou levar na minha história espiritual. Obrigada. Graças, Isabel. Realmente, a resina do cascolac tem um cheiro bem característico e forte, né? E realmente, muitas vezes o odor fica realmente guardado na nossa lembrança. Muito obrigado, Isabel, pela sua experiência. Amigo Ayrton, por favor. Bom dia a todos. Bom dia. Eu na casa que eu trabalho, né, tenho a recepção fraterna e tenho o atendimento fraterno. A pessoa, depois de passar pela recepção fraterna, se ela quiser ter o atendimento fraterno, ela é direcionada para o atendimento fraterno. Mas eu queria comentar uma coisa aqui que não sei se vocês vão tratar mais para frente. Se forem tratar mais para frente, no momento oportuno, vocês comentam, né? Sempre, eu estou há 23 anos nessa mesma casa, sempre tem aquelas pessoas que vão, e é exceção, não é regra. Você tenta uma abordagem, ela, não, eu só quero tomar um passe. Vai, gente, o passe é ali, ela toma o passe e vai embora, né? Mas ultimamente, também como exceção, não é regra, tem ido muitas não, mas algumas, por exemplo, mãe e filha, né? Marido e esposa. A gente vê só de olhar para a cara da pessoa e ver que elas estão transtornadas, chegaram lá transtornadas. E só que elas não aceitam a abordagem, não querem conversar, né? A gente tenta, elas não querem conversar. Às vezes teve caso já da pessoa não querer assistir também, um quer assistir, outro não quer, aí um fica pro lado de fora, né? A gente não deixa de atender. Teve um caso lá que puxou um obsessor, da pessoa que ficou pro lado de fora da sala, né? Mas é uma coisa que eu não via isso antes, e agora tá com um pouco mais de frequência das pessoas chegarem lá. A gente vê que ela está necessitando de ajuda, né? Mas elas se recusam a conversar, por mais que a gente chegue com cuidado, com amorosidade, ela não quer conversa. Eu acho que esses assuntos a gente pode sim abordar mais para frente, né? Porque tem bastante coisa ainda para conversarmos, né? E as características mesmo de público, elas vão se modificando, né? O importante é a gente ter o respeito, né? No momento de cada um. Então, é sempre insistir, eu acho, né, Ayrton? A gente precisa sempre convidar, mas a gente precisa também ter o respeito, né, do momento. Eu vou passar, então, para o Robson, aí o Robson chama o Sérgio depois, tudo bem, Sérgio? Aguarda um minutinho só, tá bom? Obrigado, Ayrton. Então, agora, nós vamos passar para o outro item, aí o Robson retoma com o Sérgio, tudo bem, Robson? Tudo bem. Bom dia, amigos queridos, nesta manhã fria de São Bernardo do Campo, 12 graus agora, né? Mas vamos agora desenvolver essa questão, tá? E pensando bem, né, pensando profundamente nessa questão que o Zé Carlos levantou logo, né, como a primeira intervenção de vocês, né? Então, como a gente preparar a pessoa, né, para recepcionar? Eu diria, eu colocaria esse pessoa no plural, tá? Pessoas, tá? Mas vamos aqui começar a desenvolver essa questão toda, esse processo, e deixando assim, ou também usando aquilo que a Ana Isaura nos colocou ali no início quando ela fez uma explanação sobre o vídeo, onde Jesus ali nos mostra um passo a passo, tá? Para recepcionar. Tá? Então, a gente tem um processo, é um passo a passo. Então, uma das primeiras coisas normalmente a gente quer adentrar no mundo do como fazer as coisas, né? Mas antes de entrar no como, a gente tem que entender o que tem que ser feito. Então, aqui essa pergunta bastante importante, tá? O que leva as pessoas a buscarem um centro espírita? A gente entender isso. A gente entendendo o que leva, né, a gente começa a desenvolver o como. Tá ok? Então, o primeiro a responder, eu vou deixar o Sérgio. Vamos lá. Gente, só em cima do raciocínio anterior,
que você pode esperar de um pronto-socorro, não é? Casa espírita é um pronto-socorro. Quem vai na casa espírita vai por diversos motivos, mas antes de tudo é um pronto-socorro. Então, tem pessoas que têm receio da doutrina, tem pessoas que foram levadas, outras porque chegaram lá o obsessor, arrumou um jeito de encher a cabeça dela para não entrar, tanta coisa. Então, assim, acho que a gente tem que recepcionar todo mundo de uma forma muito natural, cada um dentro do seu próprio perfil, né, da sua maneira de ser, mas assim, sempre com muita gentileza, com educação, escutar com muita naturalidade e fazer os devidos encaminhamentos para a pessoa. Olha, a casa é isso, nós estamos oferecendo isso, seja bem-vinda, e a pessoa decide o que ela vai fazer da vida dela, né? A gente não tem que ficar, talvez, chateado, né, ou contrariado, porque uma pessoa chegou aborrecida, ou não aceitou nossa recepção, ou porque não quis entrar, tudo faz parte do contingente que foge do nosso controle. Mas eu acho que nós temos que ter, assim, uma proposta muito serena, cristã, que passa a ser espírita naturalmente, de recepcionar com educação, com gentileza, com calma. Tem que ser uma pessoa que realmente tem facilidade de lidar com pessoas, para não se aborrecer, né? Porque os motivos que buscam, né, seguindo nessa pergunta aí agora, os motivos são muito variados, né, gente? Muito variados. Então, como nós não temos a priori, assim, logo de início, uma visão detalhada, então a gente estabelece um atendimento o mais fraterno possível e deixa fluir, né? Porque o mundo espiritual teve um trabalho enorme para levar aquela pessoa até a casa espírita, né? Então, o que vier a partir dali vem desde a recepção educada, afetiva, cristã, a palestra, o atendimento do passe, o atendimento fraterno, e tudo aquilo que aconteceu na nossa vida, né, gente? Nós chegamos na casa espírita de uma maneira, e hoje nós somos militantes, né, engajados, então tudo isso é um resultado de muita paciência, muita amorosidade, muita ação espiritual na nossa direção. A gente é instrumento, então tem que ser um bom instrumento. É isso, obrigado. Legal, Sérgio. Eu resumi aqui o que você colocou, né? Você falou em questões, a pessoa chega com receios, alguns chegam com questões de obsessão, tá? Outros têm uma certa curiosidade. Eu queria mais opinião, mais gente aí colocando aí o que leva, né? Ou o que levou a gente já sabe, a gente já respondeu a enquete. Agora, o que leva outros a buscarem um centro espírita? Fala aí, Leila. Ira, Leila. Então, a gente vê que os iniciantes, o que leva, pelo menos quando eu estava lá trabalhando no DEPOI, era resolver problemas ou materiais ou emocionais, ou arrumar emprego, não é? E muitos se decepcionam porque não conseguem essa negociação, não é? Vou ser espírita para dar tudo certo na minha vida. E aí tem aquela frase do Raul Teixeira que ser espírita não é para quem quer, mas é para quem aguenta, né? Porque às vezes você arruma um emprego e vai arrumar um chefe que te persegue e tal. Aí é que você precisa mesmo desenvolver a doutrina dentro de você, né? Não a solução fora, né, Robson? Muito obrigada. Você já tocou num ponto importante, né, Leila? Né? Muitos procuram o imediatismo, né? E aí nós, como recepcionistas de uma casa espírita, e quando eu falo nós, não é só aquele que está na porta, não, né? Todos nós ali dentro, nós temos que entender essa questão, né? Das pessoas buscarem o imediatismo, e a gente sabe que a nossa doutrina trabalha de forma bastante homeopática, né? No desenvolvimento da moral de cada um de nós, né? E isso, às vezes, deixa as pessoas meio chateadas, né? A gente não atende à expectativa, né? Tá? Fala, querida Samantha. Oi, Robson, meu amigo. Eu acredito que as pessoas vão por um desassossego, até mesmo pelo estudo. Até quando elas vão, entre aspas, pelo amor, não pela dor, elas vão porque elas estão em desassossego, elas estão incomodadas com alguma coisa. Legal, é por aí mesmo, tá? Se a gente não tem mais perguntas ou questões, eu vou colocar aqui para vocês um resumo, né? A gente tem numa apostila da FEB, que a USE de São Paulo também utiliza, e ali a gente tem orientação para atendimento espiritual no Centro Espírita. Então, a gente vai colocar para vocês aqui um resumo
dentro daquilo que todos vocês colocaram, e o Sérgio também levantou de uma forma bastante legal aí algumas questões, mas são motivos variados. Então, quando a gente quer desenvolver, preparar uma pessoa, como perguntou o Zé Carlos, olha como é complexo isso, não é uma atividade simples não, tá? Então, aqui, olha, se vocês me permitirem, eu vou dar uma lida aqui, olha. Uma das questões que a gente percebe aqui é busca de sentido. Então, curiosidade, desejo de explicações espirituais, interesse pelo evangelho, né? Um outro campo seria sofrimento e dor. Enfermidades, obsessões, conflitos familiares, depressão, luto, dificuldade com a sexualidade. Outro campo seriam situações específicas, desenvolvimento da mediunidade, idosos refletindo sobre a morte, provas e expiações, né? Então, a grande maioria chega em busca de consolo, como disse a Samantha, tá? Esclarecimento ou recomeço. O acolhimento amoroso é a porta de entrada para a transformação. Como foi dito aí por alguns de vocês aí, e aquele ditado popular, né, a primeira impressão é a que fica, né? Então, para a gente preparar pessoas, a gente tem que começar a olhar esse o que está aqui nesse slide, tá? E aí eu vou chamar o próximo slide, Cris, é uma reflexão, né? A gente está colocando essas frases aí para a gente refletir em casa, com tranquilidade, não é para debater, né? Pode colocar, Cris? Opa, o Cícero tem uma colocação aí, Cícero? Sim, eu captei lá no chat opiniões. Por exemplo, o Ayrton, né, ele disse que as pessoas buscam acolhimento espiritual. A Maria Lessa, ela disse que, para alguns, representa a última porta que ela vai bater. E a Sandra Cledneve, ela disse, pela dor, pela perda de entes queridos e doença. Obrigado, Robson. Legal, eles reforçam isso que a gente acabou de ler aqui, né, nesse material da FEB, né, e como, né, e a gente começar a entender, né, para a gente adentrar agora no como, a gente já está entendendo o que, tá? Uma reflexão aqui, tá? Reconhecemos que cada pessoa que adentre a casa espírita pode estar sendo conduzida pela espiritualidade amiga para encontrar entre nós um raio de esperança, tá? Então, isso aí é para uma reflexão, né? E entendendo que nós somos instrumentos ali, né? Seguindo aí agora... Agora vamos para outra reflexão, né? Então, aí vamos pedir ajuda a todos, né? Para refletir e dar opiniões. Então, o que significa, na prática, acolher com amor aqueles que procuram o centro espírita? Então, aí acho que vai diante daquilo que o José Carlos já questionou lá no início, né? Então, o que seria receber com amor, acolher com amor? O que precisa ter para ter essas qualificações aí? Quem poderia contribuir? Pode falar, José Carlos. Acho que, em primeiro lugar, amor. Em primeiro lugar, dedicação, compreensão dessa atividade, né? dessa ação. Quão importante ela pode modificar, ela pode transformar uma vida. É tão importante. E escutar, né? Eu aprendo muito com o Robinson, quando ele diz que a maior atividade, o maior desafio é saber escutar, né? Isso. Samantha, pode falar. Eu concordo, claro, totalmente, o amor, e eu acho que, assim, o respeito, e a pessoa do acolhimento, ela tem que... A gente fala muito assim, né? A gente fica pensando, no amor, tem que chegar, abraçar a pessoa, só que ela tem que ser um pouco... esperta no sentido de dar uma olhada no perfil da pessoa. Às vezes a pessoa não quer essa exposição de ser abraçada, de todo mundo ficar olhando, que é a primeira vez dela, ou às vezes até um etarismo. Ai, o senhor chegou, que bonitinho, eu vou pegar uma cadeirinha para o senhor sentar, e nananã. Então, assim, tem pessoas que o acolhimento, ela recebe a informação que ela precisa. Né? Não adianta fazer, eu não sei onde é isso, eu não sei onde é aquilo, eu quero saber o que é. Então, assim, ter, né, esse camaleão, e conseguir captar ali naquele momento
o perfil dessa pessoa para que ela se sinta acolhida, mas não exposta, né? Sinta acolhida, mas respeitada. Às vezes, o seu perfil de não querer ser abraçada, de não querer ser tocada, de não querer ser evidenciada. Então, eu acho que a gente parece que é uma coisa meio fácil, né? Mas é complicado acolher. Eu sou uma que vou abraçando todo mundo, que eu já falei para vocês, né? Até o José Carlos, né, José Carlos? Primeira vez que eu vi o José Carlos, já cheguei agarrando ele, a mulher dele só me olhando. Falei, meu Deus, me desculpa, adoro seu marido. Com todo respeito, estou agarrando seu marido, né? Né, José Carlos? Então, a gente... Eu me vigio muito isso, porque, oi, vem, ai, que bom que você chegou na nossa casa. Faço aquele escândalo, todo mundo procurando a pessoa. Vai falar, ai, Samanta, menos, né? Então, eu acho que a gente precisa ter essa percepção de como o outro também quer ser recebido, né? Eu acho que é importante a amorosidade, mas tem que estar vinculado também ao propósito que você está fazendo, né? Eu não posso ser só amorosa e não saber, às vezes, a rotina da casa, não saber o que explicar sobre a doutrina. Então, tem que estar... A amorosidade não pode faltar, mas tem que ter também a orientação, né? E pode falar, Sueli. Tem pessoas, eu vejo assim, que tem pessoas que também procuram a casa espírita só para confirmar a própria opinião. Então, por exemplo, eu tinha um colega que tinha problema com sexualidade, eu falei para ele, vai lá no centro, né, conversa no acolhimento fraterno, né, para eles indicarem, né, qual seria o melhor procedimento. Aí ele, tá ok. Aí depois eu perguntei, como foi? Aí ele pegou e falou assim, começaram a me criticar, começaram a falar que não está certo. Então, assim, às vezes a pessoa vai na esperança de que ela só receba uma confirmação do que ele quer, de que o que ele está fazendo está correto. E não uma crítica, eles não aceitam uma crítica, ou então, nem crítica, né, porque se a gente está lá no acolhimento, a gente não tem que criticar, a gente tem que compreender, mas se a gente, por exemplo, falar o que a doutrina fala, o que a doutrina explica, não é isso que ele quer ouvir, não, é isso mesmo, segue seu amor, segue, e não é isso que vai acontecer, porque eles acham que lá no centro espírita, por ser amor, caridade, acolhimento, ele só vai receber, passar a mão na cabeça dele, né, e dizer que ele está seguindo pelo caminho certo. Então, eu acho que esse cuidado também a gente tem que ter, de saber como chegar na pessoa e, na conversa, identificar mais ou menos a melhor forma de abordar o assunto que ele veio falar, né? É isso que eu penso. Isso, e a gente precisa também diferenciar, né, as funções. Então, uma coisa é você receber aquele que está chegando a primeira vez como orientadora, né, de como é a casa espírita. E a outra coisa é você trabalhar com essa pessoa numa conversa mais íntima do atendimento fraterno. Então, essa conversa, então, tem que ter muito mais cuidado. Agora, o receber cabe a todo tarefeiro, né, ter esse envolvimento amoroso e, muitas vezes, nem questionar o motivo pelo qual veio, né, é recebê-lo. Aí, se ele precisa dessa conversa, aí encaminhar para um atendimento onde os atendentes têm um outro preparo. Eles vão precisar, né, abordar as questões ou deixar falar, que aí envolve o que você comentou, né, que a doutrina, ela expõe para a gente as consequências também de nossos atos, né? E, às vezes, as pessoas não querem ouvir, né, aquilo que, não só em termos de sexualidade, em todos os casos, no orgulho, né? Em todas essas situações. Então, a importância da gente diferenciar, que numa recepção, eu não vou perguntar, às vezes, para a pessoa por que ela veio buscar, eu vou somente recepcionar. Se ela precisar, aí a gente leva para uma conversa mais íntima, né? Valteno, pode falar. Eu gostei do tema que a Sueli puxou, né? Porque é um tema, talvez um tema que tenha aparecido com mais intensidade na Casa Espírita. Eu acabei de botar um link da reunião que esse grupo aqui coordenou sobre sexualidade na Casa Espírita, né? Então, acho que vale muito a pena ver esse vídeo. Gostei muito da maneira como o grupo conduziu. E sobre o que foi falado, e aí, genericamente, de qualquer tema, né? Acho que a primeira coisa que nós desejamos de bem para a pessoa que chega
é que ela consiga se fixar. Nós não devemos ter ansiedade de passar o nosso conteúdo doutrinário para ela. Não devemos ter essa ansiedade. Primeiro, ela tem que ser recebida, né? E olha quem está falando, eu adoro a doutrina e eu despejo doutrina o dia inteiro, mas nós temos que ter o senso de proporção e de... a faixa que a pessoa está, ela não consegue ouvir as verdades ainda. Quando a gente vê a parábola, eu falo isso toda vez, né? Mas quando vê a parábola do bom samaritano, é um exemplo de atendimento que Jesus traz ali. Quando o homem, o samaritano, ele atende quem tinha caído, ele primeiro passa o óleo, o azeite, que alivia a dor, que acalma, né, aquela condição de ferimento. Só depois é que ele passa o vinagre ou o vinho, que arde, que é um bactericida, né? Enfim. Então, você recebe em primeira pessoa com carinho. Olha, você está num momento de dor e não me importa se você errou, se você não errou, eu não quero saber disso agora. Agora você vai botar sua mente numa faixa de serenidade. Depois, as verdades vão ser trazidas, e não necessariamente por nós. Ela vai assistir. Então a pessoa fala assim, olha, vamos dizer, e aí eu não vou entrar no mérito se a gente vai ser a favor ou contra a homossexualidade, né? Na doutrina espírita você vai ver pessoas com diferentes abordagens. Não importa para a gente naquela hora, né? Você trazer esse tema à tona só vai, e a sua opinião, e o que a doutrina, o que você entende que a doutrina diz, né? Não vai ajudar. Então, a pessoa, ela primeiro precisa o quê? Saber que é um espírito imortal, saber que as provas, que as dores da vida, elas são necessárias por essas razões que o espiritismo explica e consola de maneira fantástica. Enfim, então tem todo um mundo de coisas que ela precisa aprender, que vai ser útil para ela, e aí depois ela pode estar preparada, em especial para o tema de sexualidade, eu diria que esse tema vai ser lá para frente. Mas primeiro ela tem que se solidificar, participar das atividades, né? De repente fazer um trabalho de caridade, começar a ter experiências com Deus, para ela ver que Deus está ali. Quando ela sentir aquilo forte nela, aí talvez, e a própria espiritualidade vai mostrar o caminho que ela vai ter que ouvir, né? Então, essa é a minha contribuição aqui com o grupo. Muito bem, muito obrigada, Paulo. O Sérgio gostaria de falar? Poxa, é só uma experiência que tive. Fui numa casa espírita para fazer uma palestra, cheguei na casa, entrei na casa, ninguém me recepcionou, fui direto, sentei. Aí, quando faltavam uns 4 minutos para poder começar a palestra, alguém chegou em mim e falou assim, o senhor é o palestrante? Eu falei, sim, sou. Eu estou só aguardando que daqui a pouco alguém vem falar com o senhor aí. 1 minuto antes das 8, me chegou a pessoa, dizendo, eu sou um palestrante, olha, eu queria ter colocado um aparelho, um recurso, não tive condições de fazer nada, tive que fazer ali no improviso que a casa me permitiu fazer. Então, eu acho que também tem isso, né? Às vezes, nós mesmos, que somos colaboradores, às vezes a gente está lá para uma função e não tem, às vezes, aquele acolhimento, né? Deveria ter aquele acolhimento, antecipar um pouco a nossa chegada e orientar, olha, só vai usar algum recurso, o espaço é esse, só quer tomar um passe, né? Acho que falta isso também, às vezes tem casos que às vezes não recepcionam bem o educador, o expositor também, tem isso também. É isso mesmo, né? Então, o acolher, o recepcionar, né, seria a todos, para poder entender, dar um bom atendimento, né? Cícero gostaria de falar? Sim, é só para falar sobre algumas colocações no chat. A Helenice falou sobre empatia, a Maria Lessa falou sobre escuta amorosa, sem julgamento, respeito à dor do outro, a Fátima, empatia, ouvir e respeito, se colocar no lugar do outro, abraço fraterno. A Dene Yuko, saber ouvir. A Carla, a ajuda é naquilo que o outro precisa. A Edna, amor, empatia, coração aberto e sem preconceito. Maria de Lourdes, acolher sem julgamentos. Obrigado, Cris. Muito bem. O Eduardo, pode falar. Fazer uma menção só ao que o próprio Grupo 2 apresentou em 2024, na forma de recepcionar na Casa Espírita, levando sempre em consideração as condições físicas, né?
da casa, a gente falou sobre a questão lá da acessibilidade, né, da atenção a quem tem necessidades especiais, não é só quem tem deficiência física, a questão do idoso, pessoas obesas, pessoas grávidas, a questão do banheiro também para pessoas com necessidades especiais, talvez um assento especial. Então, só fazer uma menção, o lado humano, evidentemente que é o mais importante, mas a gente fazer só essa menção às questões físicas e estruturais, porque às vezes a pessoa tem um problema que ela não vai, inclusive, no primeiro momento dizer, mas se ela encontrar na casa espírita uma condição física, de maneira a ela se sentir confortável, há uma chance maior dela voltar. Muito obrigado. Isso, e mesmo recepcionar crianças, né? A criança chega fazendo barulho, chega fazendo bagunça às vezes, autista, então saber receber essas crianças, né? Porque tem pessoas que se incomodam com barulho de criança, e eles são espíritos como nós, né? Então, a gente saber recepcionar as pessoas em vários momentos, né? Pode falar, Lu. Eu lembrei de uma passagem de uma pessoa que me levou para conhecer um centro espírita muitos anos atrás, acho que uns 20 anos atrás, eu nem lembro. E tinha uma pessoa que recepcionava a gente, ela era muito amorosa, mas ela tinha um jeitinho particular ali de receber. Oi, meus amores, você voltou, que bom, queridinha, beijava. Eu achava fofo. A namorada do meu pai que estava comigo odiava, achava exagerado. Essa mulher fica falando com a gente que nem que fosse criança, não quer ficar abraçando, ela já não gostava. Então, eu fico pensando, trazendo para hoje, minha filha, eu tenho um filho que é autista. Se ele for recepcionado desse jeito na casa espírita, ele dá cabeçada. Você não vai conseguir abraçar ele, porque ele tem uma restrição a contato, né? Isso. Então, o afastamento e o olhar mais de fora, de uma próxima vez tratar de poder abraçar, agora não posso, vamos ver como é que a pessoa se comporta, como é que uma coisa mais neutra, né? Para não ter esses embates aí, porque eu acho que hoje recepciona, ainda mais hoje que nós temos muito autista diagnosticado, já adultos, né? E o contato físico, eles têm uma certa restrição, né? Então, tomar cuidado com isso, né? Isso mesmo. Câmbio. Eu acho que a Samantha também abordou, né, no início, é esse cuidado, né, essa sensibilidade. Eu trabalhei também muitos anos na recepção do atendimento fraterno, e eu também sou que nem a Samantha, de querer abraçar, mas eu tinha que me controlar com algumas pessoas que não, às vezes até um boa noite, né, não te recebe. Eu tinha que preencher a ficha, então eu perguntava o nome da pessoa, a pessoa vinha carrancuda, né, e assim, com dor, né, e aí eu perguntava, qual o seu nome, né, a pessoa perguntava, para quê? Sabe? Aí você fala, não, é só para eu poder te chamar depois, né, para entrevista. Aí eu brincava até com os atendentes, eu falei, olha, vocês fazem alguma mágica aqui no atendimento fraterno, porque tem gente que entra com uma cara brava, sisudo, né, ou então triste, e na hora que vai embora, passa lá, me abraça, me agradece, eu falo, e eu não fiz nada, né, mas saí tão contente do atendimento, que até sobrava para mim, né, essa alegria, essa energia. Então, a gente tem que ter esse olhar mesmo, né, do cuidado com aquilo que a pessoa está sentindo, e se não quer contato, principalmente, a gente tem que tomar esse cuidado, né, que tem criança autista e tem adulto autista, né, então o contato a gente tem que respeitar, tem que olhar, ver se vai ter essa reciprocidade, né, mas é isso aí, então vamos continuando, acho que já tem bastante coisa aí para a gente levar aí no nosso aprendizado de hoje, né, reflexão. Então, a impressão inicial de quem chega na casa espírita é de mais alta significação, né? Então, aqui algumas dicas que depois a gente pode pôr no grupo, né? Então, coloque sempre o frequentador como foco da atuação do centro espírita, né? Fazer essa observação.
Não tome qualquer decisão sem refletir sobre o que vai acontecer, sobre esse impacto, né? Então, às vezes, despejar doutrina logo no primeiro dia pode ser algo que afaste ele, né? Então, a gente tem que ter esse olhar carinhoso e ter esse respeito com o próximo. E não fazer de forma alguma comentários depreciativos, né? De forma alguma para qualquer coisa. Então, é um exercício que todo mundo consegue fazer, né? Então, se a gente tem esse hábito, nós conseguimos nos educar para não fazer esse julgamento. Então, é algo que todos conseguem aprender, tá? Eu vou passar mais rapidinho, mas isso depois a gente põe no grupo para todos, tá? Então, demonstre a todos que todos são importantes, né? Não necessariamente grudando, beijando, né? Mas que são importantes da sua forma como eles se apresentam, né? E ter sempre o interesse para compreender o que vieram buscar, o interesse em orientar e ir além do problema que foi apresentado no caso de um atendimento fraterno. Então, tudo isso está num resumo da apostila da FEB, tá? Que fala sobre a orientação para o atendimento. E aqui mais uma reflexão nossa, né? Para a gente refletir mesmo, cada um com os seus pensamentos, né? Então, vamos lá. Nós temos consciência de que nossas atitudes podem ser pontes ou podem ser barreiras para que o outro se sinta à vontade diante da escuta? Então, acho que é algo que a gente precisa, né, refletir nisso. Será que eu estou sendo uma ponte ou uma barreira? Vamos lá. E agora, vou passar para a Estelita, né? Bom dia a todos. Acho que tudo que nós conversamos aqui, as reflexões também que estamos fazendo, ela vai girar em torno, né, da amorosidade, mas também da qualidade. Como a gente está colocando isso no nosso trabalho, né? Seja qual for a posição de tarefeiro, seja na recepção, seja também fazendo uma palestra, ali mesmo no ambiente da palestra, chamando para o passe, no atendimento fraterno, e numa reunião mediúnica também, não é? Como é que a gente está recebendo os espíritos que vêm, né? Então, os encarnados, como todos falaram aqui, tem vários motivos, né, para chegar na casa. E os desencarnados também têm os seus motivos, que são muito parecidos com os nossos, né? São motivos existenciais, motivos de dor, de aflição. Então, como a gente vai nos preparar aqui, né, quando nós colocamos no slide, para a gente pensar juntos, como estruturar as atividades, né? Então, isso é no âmbito de cada atividade, é extensivo a isso, porque não é que a gente está falando aqui com quem coordena o centro em geral, né? Por exemplo, a diretoria, como é que ela vai estruturar? Também vem por aí, né? É um organizado. E um dos amigos aí falou também da estrutura física. Então, a casa espírita, ela está estruturada para isso, né? Então, assim, o que parece é o que é, tem que parecer ser também, né? Então, quando a gente chega numa casa, o ambiente também está me acolhendo, ele já está dizendo para mim onde eu estou, porque às vezes a gente tem tanta coisa, tanto cartaz, tanta coisa falando ali, quando eu entro a primeira vez, eu não sei aonde eu vou dirigir o meu olhar, né? Então, as casas que conseguem ter funcionários, que nem todas têm, né? A casa onde eu trabalho, no Instituto Espírita de Educação, chama IEE, a gente tem funcionários, e isso, assim, sabe, acho que é um sonho de todo mundo, né, de toda a casa. Então, a gente tem, sim, uma recepcionista, né, ali. Mas o que a gente faz também? A gente recebe pessoas que querem trabalhar, e muitas delas gostariam até de trabalhar em recepção. Então, a funcionária sai do seu posto e dá o espaço para um colaborador, que eu acho isso também muito interessante. Eu vou passar aqui também já para... Se alguém quiser comentar alguma coisa, tá? Por favor, levante a mão. Mas a gente vai passar aqui também, a gente recolheu aqui da FEB a qualidade no atendimento, né? Então, é um trabalho realizado a muitas mãos, a gente sabe, que todas as federativas participam, né, desse material de apoio à casa, ao centro espírita,
Então, aqui no item qualidade no atendimento, o conceito, eu vou ler para vocês, porque às vezes fica tão pequenininho o celular, tá? Quem usa o celular. O conceito de qualidade no atendimento refere-se à busca da excelência para todas as atividades de um processo. Pode-se considerar como modo que o centro espírita se relaciona com seu público, agregando valor aos serviços e a ele destinados. São muitos os atributos ou indicadores de qualidade dos serviços do ponto de vista dos usuários. Entre estes podem ser destacados a cortesia, a orientação segura, a eficiência, a eficácia, a ética, a agilidade no atendimento, entre outros. Então, assim, destaca-se, olha, a cortesia, né? Então, receber o outro como gostaríamos também de ser recebidos. Não julgamento, respeito, compreensão. O amor é tudo isso. O amor é compreensão, é não julgamento, é respeito. E tudo está dentro, né, de um guarda-chuva, que é a lei do amor, da caridade, né, e da justiça, que é a lei maior. E que qualidade é essa que a gente vai pôr? É os ensinamentos de Jesus. Não é? Somos aprendizes, não é, de Jesus, também somos instrumentos com Jesus. Então, que qualidade é essa que eu posso colocar? É sempre um grau a mais, é sempre a mais. Não vamos nunca dizer assim, né, e Sócrates está para sempre nos identificar, sei que nada sei. Por quê? O espírito de aprendiz tem que estar presente. Porque assim eu posso melhorar ainda mais aquele trabalho que eu me propus a fazer. Então, aqui seguindo, pelo também o tempo do nosso trabalho, a gente está colocando aqui uma reflexão, né? Para todos nós, né? Será que, ao acolher um visitante, conseguimos perceber o papel ativo que desempenhamos no amparo espiritual? Então, é uma pergunta e é de foro íntimo, né? Então, que isso reverbere, né, em nós, para que a gente possa também fazer sempre o nosso melhor. Eu passo a palavra para a Cris. Isso, pode ser. Então, a importância, né, da gente buscar nas atividades a qualidade, né, das nossas ações. E isso envolve, para a recepção, que é uma conclusão, né, que o nosso grupo chegou, de todos os tarefeiros, né? Não importa aonde você está, se você vai abrir a porta para a pessoa tomar um passe, você também precisa ter uma postura de recepção amorosa. Se você vai aplicar o passe também. Então, todas as ações dentro da casa espírita, elas precisam ser voltadas para essa amorosidade. E quando a gente colocou lá qual seria, né, a postura da recepção, a gente coloca porque nem sempre você está em condições de receber alguém, né? Às vezes você chega com uma dificuldade, então isso precisa ser trabalhado até na equipe, né? Se hoje eu não estou bem, precisa ter uma outra pessoa para que receba essas pessoas. E tem que ter o equilíbrio também. Eu lembro de uma vez que uma colega comentou a respeito que ela foi num centro espírita e ela estacionou o carro na rua e tinha, assim, uns 6, 7 carros na frente antes de chegar na porta do centro espírita. Então, estava bem distante da porta. Aí ela estava fechando o carro, um homem veio, abraçou ela, falou, seja bem-vinda ao nosso centro. Aí eu fiquei olhando aquilo, eu falei, meu Deus do céu, se ele faz isso comigo, ele apanhava tanto, né? Porque para mim eu ia entender que era ou um assalto ou alguma coisa. Então a gente precisa ter, às vezes, o cuidado, né? De não exagerar, como foi falado aí, né? A gente não exagerar ser natural. Teve uma pessoa que falou, né? Receber com naturalidade. E sem esse exagero também, porque o exagero, às vezes, soa como uma falsidade, né? E tomar esses cuidados, né? Porque se fosse me receber na rua, gente, eu ia ficar muito, muito chateada, porque eu ia ter que, né, tentar me defender. Aí. Pode falar, Estelita. Cris, enquanto você falava, eu fiquei pensando, você falou ali da rua, e eu pensei assim, as pessoas chegam numa casa e ela já descobre onde é a sala de palestra. Já sabia que ia ter palestra, mas é a primeira vez dela. Então, o ambiente da palestra, a palestra, e como
esse tema é conduzido, é também a recepção, né? Então, falar sobre um tema, porque assim, a casa se organiza com os temas, mas no começo, o palestrante tem que ter em mente que ele está falando com alguém de primeira vez lá. E para isso, eu acho que o Cícero trouxe nos nossos estudos, no nosso preparo, dizendo que na casa que ele trabalha, eles têm lá um código. Então, quando se coloca um evangelho na mesa, onde o palestrante ali vai usar o espaço, aquele é o código. Existe alguém de primeira vez, mas sempre existirá. Então, a fala tem que ser didática, já com aquela introdução básica, para depois entrar no tema. É bem lembrado mesmo, Estelita, que nós comentamos, né, sobre a importância na palestra, né, o palestrante fazer essa pergunta, se tem alguém pela primeira vez, porque a postura é diferente. Às vezes você, na palestra, você pode mudar alguns termos que são muito conhecidos no espiritismo, mas são desconhecidos, né, para quem está pela primeira vez. Então, esse acolhimento, essa recepção envolve a todos os trabalhadores, né? E não importa se é a primeira vez, como foi falado, em receber um palestrante, ver o que ele precisa, né? Quais os instrumentos, se está de acordo. É uma tarefa fácil? É uma tarefa que depende muito de formações, né? De conversas entre os trabalhadores, envolver as pessoas para que elas tenham esse mesmo pensar, né? Porque dos que têm habilidades para recepção, mas tem pessoas que não têm, né? O perfil dela não é para receber, como já foi falado aí, a pessoa não tem paciência às vezes, né? Então, perguntou duas coisas, já perdeu a paciência. Então, essa pessoa, a gente passa para outra atividade, né? Pode falar, Valteiro. Então, essa semana eu tive acompanhando a Mônica numa cirurgia, né, que ela fez, nada grave, mas já está bem. Mas a gente percebeu na enfermeira, ela entrou no quarto, ela viu um monte de coisas e fez todas as perguntas do que incomodava a Mônica, ela sabia onde estava o incômodo dela. Eu fiquei assim impressionado com a empatia da enfermeira, gentil, simpática, sabe? Ela foi muito bem preparada e também ela tinha algo diferente nela como pessoa, né? De se preocupar de verdade com o outro, de se preocupar na necessidade do outro. Quando a gente vê esse trabalho, e a gente fala de qualidade, nós podemos nos limitar a um conhecimento técnico, de saber quais são os pontos que eu tenho que falar, etc. Mas eu acho que o mais importante de tudo é o sentimento por trás da ação. A qualidade, sim, a gente tem que abrir os olhos de coisas que a gente não conseguia ver, aí a gente vai poder ver com alguém treinando a gente, né? Uma capacitação de qualidade, mas o sentimento por trás é muito importante. Essa semana eu li uma mensagem que o título era Caridade, Atitude, de Emmanuel, e falava exatamente disso, né? Então, quando você está no centro espírita, não importa se você é do atendimento fraterno ou da recepção, né? O que você sente pelo outro, as percepções que você tem, como você olha as situações, quer dizer, como aquela enfermeira, você olha alguém e fala assim, aquela pessoa não está bem, aquela pessoa está precisando disso, aquela mãe está com problema porque aquela criança não para, ela precisa de uma ajuda, aquele senhor idoso está assim, assado. É a pessoa ter o olhar, né? O olhar para o outro. Na parábola do bom samaritano, né? O samaritano olha, ele olha e se toma de compaixão. Então, essa parada para olhar, será que a gente faz isso? Ou quando a gente vai para o centro espírita, a gente está com foco no que a gente vai entregar. Não, eu tenho que fazer aquela matéria, eu tenho que fazer aquela palestra, eu tenho que cuidar disso aqui, daquela tarefa. É a gente estar mais presente, né, como espírito ali, vendo as situações e vendo as outras almas que estão ao nosso lado, né? Então, eu acho que esse papel ativo que vocês perguntam aqui, ele está relacionado também com essa habilidade que nós podemos desenvolver de empatia, mas com sentimento assim de realmente carinho pelas pessoas. Isso mesmo, né? A gente precisa trazer o sentimento na hora de receber, né? Muito bom. Então, vamos lá. Agora o Marcos vai dar uns recadinhos. Então pessoal,
muita coisa foi falada aqui, né? A gente sempre é um grande aprendizado com algumas colocações que se apresentaram. Então, a gente tem aí algumas coisas que nós pesquisamos, né? Então, a gente tem algumas referências, e aí está apresentado aí no slide, né? O Marlon Heidal, né? Heidal. Tem essa apostila aí interessante, no Diálogo Fraterno. A gente pesquisou algumas boas coisas também aí na apostila da Federação. Então, a gente vai deixar como sugestão para vocês esses links, né, para também aprofundar aí a pesquisa de cada um. A gente entende que, no resumo aqui, são muitas coisas que foram faladas, que acrescentam, né, a nossa questão de receber com qualidade, né, a primeira vez que a pessoa chega aqui no Centro Espírita, na nossa casa, e é muito significativo. Eu acho que vale a pena a gente apontar algumas coisas que foram ditas aqui, que realmente são significativas, né? Então, a questão também da importância da acessibilidade, como o Eduardo falou, a questão do não julgamento, né? Porque muitas vezes o recepcionista também tem que tomar cuidado, porque às vezes o corpo fala, né? É aquela questão, né? O primeiro impacto, às vezes, que o recepcionista tem com relação, às vezes, a pessoa que está chegando é muito importante, tem esse significado também, né? Então, tudo isso são detalhes, são muitos detalhes, né? Que envolvem a recepção. Então, a gente viu uma questão que foi, vamos dizer assim, citada por várias pessoas aí, é a naturalidade, né, com que você recebe, né, sem exageros, né, tentar compreender e tentar ter a sensibilidade, né, para absorver esse primeiro impacto, porque às vezes a gente vê pessoas chegarem aflitas, né? Chegam aflitas, sofrendo, né? Com dificuldades. Então, você tem que ter essa sensibilidade, então, um aspecto importante, né? Na recepção. Então, esse treinamento é interessante do ponto de vista para o recepcionista, né? E o Sérgio falou uma coisa interessante, né, que a gente tem que pontuar também. O centro espírita, muitas vezes, ele é pronto-socorro, né? A pessoa chega lá, mesmo que seja no sentido de imediatismo, ela tem assim, a necessidade de ser acolhida de alguma forma, para que suavize, às vezes, o sofrimento que é muito grande, né? Então, essa sensibilidade, essa naturalidade com que o recepcionista recebe, muitas vezes faz a diferença na sequência da vida daquela pessoa, né? Inclusive, a gente pode citar aqui a questão de pessoas que estão à beira do suicídio, né? Numa situação dessa, como ali o primeiro impacto pode atenuar essa condição? Então, são situações importantes que a recepção recebe ali naquele primeiro atendimento, né? Então, é muito significativo. Mas o principal que a gente viu com a mensagem de Jesus, né, é um acolhimento mesmo, né? É a tua vibração, a tua energia direcionada também, né, com amorosidade, né? Então, essa questão também é muito importante. Então, a sensibilidade no sentido de acolher e prestar atenção, né, no que está chegando, com sensibilidade e amorosidade, tá? Muitas coisas aqui foram ditas. A Estelita levantou a mão, quer falar mais alguma coisa, Estelita? Pode falar. Marcos, é que a gente também se inspirou bastante nessa palestra do Arthur. E
aqui nas indicações, né, do nosso material de apoio, que o Marcos e eu, só queria apenas enfatizar. Procurem assistir, chama Acolhimento na Casa Espírita com Arthur Valadares. Ele começou de volta, né, no meio espírita, porque ele conta a história dele, aí vocês vão saber também, ele é de Patrocínio, mas ele mora em São Carlos, e foi na Casa Espírita Caibar Schutel. Então, acho que é bem legal e bem pertinente aqui a gente depois assistir essa palestra. É isso. Legal, então. Eu acho que foi bastante produtivo, né, com as opiniões, as sugestões, a troca de experiências aí. Eu sei que muita gente tem muitos casos, com certeza, específicos, né, a serem relatados, mas o nosso tempo aí já está chegando no final, e eu vou pedir, então, para a gente finalizar aqui, vamos ver se o Luiz Cláudio agora tem o áudio aí para fazer alguma consideração rápida final e fazer a nossa prece já, nos envolvendo para a sequência do nosso dia. Senhor Luiz Cláudio, tudo bem? O senhor consegue aí? Deixa eu ver. Vamos ver como é que está o seu áudio aí. Está me ouvindo? Agora sim. Então fica Tá, com o senhor obrigado. aí. Tá bom? Fazer a nossa prece final. Eu estava frustrado aqui. Bom, tudo que foi dito até o presente momento, todas as informações, isso aí nos dá condições de nos tornarmos assim aquela ferramenta do plano espiritual na ajuda ao próximo. São informações belíssimas. Eu fiquei muito contente de ouvir relatos, né, que nos dá condições de nos tornar. Mas para que nós nos tornemos essa ferramenta do plano espiritual, é necessário que nós tenhamos assim um aprimoramento permanente, promover encontros, conversar a respeito, né? Motivo pelo qual nós solicitamos aqui a autorização, né, para encerrarmos a nossa participação com a prece de oração do São Francisco de Assis. Certo? Isso, então, essa primeira frase, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Então, tudo que nós ouvimos aqui nos dá condições de nos tornarmos esse instrumento, essa ferramenta do plano espiritual, nos ajuda na colaboração, na orientação, receber com o coração, falar com o coração, ouvir com o coração. Essa é a nossa frase. Então, eu encerro o nosso trabalho com a frase de São Francisco de Assis, né? Senhor, fazei de mim o instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolado que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então com essa frase, tem os ingredientes para que nós possamos nos tornar essa ferramenta do plano espiritual. Então, nosso agradecimento por essa participação, para mim foi muito importante, gosto dessa prece, sempre que eu posso, gosto de pôr em prática, certo? Falar, apresentar. Então, nosso abraço a todos e obrigado pela oportunidade de trabalho.